Esse é o Factual Notícias com notícias urgentes para vocês, pessoal. Segundo informações, Donald Trump vai reagir se STF acolher a ação do PT para blindar Alexandre de Moraes. Segundo informações, o governo Donald Trump acendeu um alerta após o PT ingressar nesta sexta-feira com uma ação no STF para obrigar bancos do Brasil a não cumprirem a lei Magnitsky. O objetivo do partido de Lula é fazer com que nenhuma instituição financeira brasileira replique ou dê eficácia material às sanções estipuladas pelo governo de Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes. Quem traz essas informações é Paulo Capelli, do Metrópolis. Vamos ver aqui. Vamos lá. O governo de Donald Trump acendeu o alerta após o PT ingressar nesta sexta-feira com uma ação no STF para obrigar bancos a não cumprirem a lei Magnitsky. O objetivo do partido de Lula é fazer com que nenhuma instituição financeira brasileira execute, replique ou dê eficácia material à sanção estipulada pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal de acolher a representação do PT e blindar Moraes desencadeará em sanções a mais ministros da Corte, incluindo, mas não se limitando, ao uso da própria lei Magnitsky, segundo fontes de Washington. Como mostrou a coluna na quinta-feira, a Casa Branca já havia previsto um cenário em que o STF poderia atuar para mitigar os efeitos da sanção. O avanço da Corte nesse sentido será encarado como uma afronta à aplicação da lei norte-americana e provocará uma nova ofensiva por parte do governo de Donald Trump. Na ação ingressada pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias solicita a concessão de liminar para que Moraes não seja impactado pela medida. Segundo o parlamentar, permitir bloqueios ou restrições seria uma transferência de soberania incompatível com a Constituição e violaria a cláusula pétrea de separação dos poderes. A expectativa é que o STF analise a liminar nos próximos dias. Caso acate o pedido, o gesto pode abrir um precedente inédito na relação entre o judiciário brasileiro e as sanções internacionais, com potencial de desgastar ainda mais a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Saiba mais lendo a coluna Paulo Capelli. Aí que veio a outra situação, pessoal. O STF acionou Rodrigo Maia para tentar contornar as sanções de Trump a Moraes. Vamos ver aqui essa matéria aqui também do Paulo Capelli, do Metrópolis. Créditos para Paulo Capelli. Vamos aqui ver. Ministros do STF acionaram Rodrigo Maia para tentar contornar a sanção imposta pelo governo Donald Trump a Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky. Esse aqui é o Rodrigo Maia. Esse aqui é o Rodrigo Maia, tá? Ministros do STF acionaram Rodrigo Maia para tentar contornar a sanção imposta pelo governo Trump a Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Maia atualmente preside a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. A coluna de Paulo Capelli apurou que o Supremo Tribunal Federal busca fazer com que bancos que atuam no Brasil não imponham as restrições a Moraes, mas sem que seja necessário que a própria Corte profira decisões judiciais nesse sentido. A atuação nos bastidores é a primeira opção dos magistrados do STF, de modo a evitar holofotes que um julgamento sobre o caso atrairia, o que poderia desdobrar novas sanções dos Estados Unidos a mais integrantes do Supremo. Isso porque a Casa Branca pretende aplicar punições a ministros da Corte que atuem para reduzir os efeitos da lei Magnitsky sobre Moraes. Nesta sexta-feira, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, o Lindinho, protocolou uma ação cautelar no STF para impedir que bancos que operam no Brasil apliquem diretamente e indiretamente as sanções impostas a Moraes. A expectativa agora é que a representação só seja julgada caso as articulações com Rodrigo Maia não surtam o efeito desejado pelos magistrados.
Aí que veio essa outra situação aqui, pessoal, que o ministro Cristiano Zanin, do STF, foi o sorteado para ser o relator da ação do Lindenberg, que visa impedir que as instituições financeiras do Brasil bloqueiem as contas do ministro Alexandre de Moraes. A solicitação foi protocolada nesta sexta-feira, que é a situação anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos ver aqui o vídeo da CNN que fala sobre esse caso aí. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator de uma ação que tem como objetivo impedir as instituições financeiras de bloquearem contas bancárias do também ministro Alexandre de Moraes. Quem chega ao vivo com os detalhes é a nossa repórter Luciana Amaral. Luciana, seria o efeito colateral da Lei Magnitsky? E de quem partiu esse pedido ao Supremo Tribunal Federal? Oi, Uribe, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui neste sábado na CNN. É exatamente uma reação à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa lei que acaba restringindo, bloqueando bens, contas bancárias dos atingidos, no caso, Moraes, nos Estados Unidos. Quem protocolou então esse pedido no Supremo foi o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias. Ele, então, que é líder do PT, deputado pelo Rio de Janeiro. Ele quer, então, justamente impedir que instituições financeiras que atuam aqui no Brasil acabem bloqueando as contas bancárias do ministro Alexandre de Moraes. Na petição, Lindenberg afirma que, embora essas restrições sejam formalmente restritas ao território americano, as sanções têm impactos que extrapolam fronteiras e que podem levar os bancos com a atuação internacional a encerrar relações comerciais com o magistrado, ou seja, acabar com contas que ele tem no banco e também outros investimentos. Segundo o deputado, isso representaria uma violação à soberania brasileira e também à autonomia do Supremo Tribunal Federal. O documento ainda acusa a medida dos Estados Unidos de ser política, inconstitucional e influenciada por políticos brasileiros, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, que é do PL de São Paulo. Por isso, então, Lindenberg fez esse pedido. O Cristiano Zanin foi sorteado como relator deste caso na corte e o Zanin já pediu para que a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifeste para que o Zanin, então, possa dar prosseguimento à análise deste caso na corte. Volto contigo, Uribe. Expectativa agora da reação da Suprema Corte em relação a novas eventuais medidas do governo de Donald Trump contra ministros da Suprema Corte. Luciana Amaral. Bom, então é isso, pessoal. O negócio está esquentando aí. Deixe seu comentário aí. E esse foi o nosso editorial de hoje. Queria pedir que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e até a próxima. Fui!